Oi pessoal, nós estamos no curso semestral, aula 3, livro 3. Então o assunto de hoje, o primeiro assunto é mimetismo ou aposebatismo. Lembre uma coisa quando a gente trabalhou com evolução. Em Manchester, antes da Revolução Industrial, era comum encontrarmos aquelas mariposinhas, as betulárias, claras, nas florestas de Manchester. E as mariposas escuras eram muito raras. Quando veio a Revolução Industrial, as árvores enegreceram e aí passaram a existir em maior quantidade as mariposas betulárias escuras. E começaram a escassear, a rarear as claras. Por que isso aconteceu? Bom, pelo Lamarck, os desusos, herança dos caracteres adquiridos, as mariposas teriam escurecido para se adaptar à mudança do ambiente. Segundo Darwin, não. As mariposas escuras, agora, com o escurecimento das árvores, elas estavam protegidas. Elas estavam protegidas por mimetismo, por aposematismo, ou seria camuflagem. Porque há um tempo atrás, camuflagem e mimetismo foram considerados sinônimos. Hoje não mais, pessoal. Mimetismo é uma coisa, camuflagem é outra. Então vamos ver a diferença. Aquela mariposa clara, protegida porque as árvores eram claras. Era mimetismo ou era camuflagem? Bom, então vamos ver a diferença. Mimetismo é quando um ser vivo imita outro ser vivo para atacar, para se defender. Ele imita em cor ou ele imita em forma. Isso é mimetismo. Quando o ser vivo imita o ambiente, aí nós vamos chamar de camuflagem. Vamos repetir só para insistir bastante nisso. Se um ser vivo, para se proteger ou para atacar, ele passa desapercebido de outro, ou seu atacante, ou sua possível presa, ele está mimetizando, ele é mimético. Se ele está imitando o ambiente para se proteger, ou para poder atacar sem ser percebido, aí ele está camuflado. Bom, então vamos começar com um exemplo, sempre o exemplo é melhor, né? Então vamos começar assim, ó. O camaleão. O camaleão tem um controle hormonal entre a sua hipófise e a tireoide que lhe permite alterar as suas cores. Bom, aí é mimetismo ou é camuflagem? Vamos imaginar o seguinte: esse camaleão está numa parte da planta que é verde. Então ele está imitando a cor das folhas. Como as folhas pertencem ao ser vivo, isso aí é mimetismo. Aí o camaleão desce, vem até o tronco. Aí ele vai começar a ter tons de marrom. Mimetismo ou camuflagem? Ah, mas marrom é o tronco da árvore. Bom, então ele continua imitando o ser vivo, continua sendo mimetismo. Aí esse camaleão vai para o chão. Aí tem uma rocha, em tons de cinza, e ele toma o aspecto, toma a cor cinza. Bom, aí ele não está imitando o ser vivo, está imitando a pedra. Aí é camuflagem. Ficou claro? Então, imitou o ambiente, camuflagem. Imitou o ser vivo, mimetismo. Ele imita quanto a cor ou quanto a forma. Pode ser um ou outro. Quando ele imitar quanto a cor, a gente diz que houve homocromia, cromos, cor. Quando ele imita a forma, nós dizemos que houve a homotipia. Vamos voltar para o camaleão. Ele imita a cor ou a forma? Ele não muda a forma, ele é um réptil, ele não vai tomar a forma de um camaleão. Então ele imitou a cor, então é por homocromia. Se ele está se escondendo para atacar uma possível presa, aí é uma homocromia para ataque. Se ele está tentando não
ser percebido como por um possível predador, aí é homocromia para a defesa. Bom, aqui nós temos um exemplo, um dos que mais se usa é isso aqui, ó. Estão vendo aqui uma esquerda, tu tem uma falsa coral. À direita, tu tem uma verdadeira. Por que uma coral falsa imita a verdadeira? Porque aí um possível predador, na hora de tentar predá-la, ele vai ter que pensar bem se vale a pena o risco ou não. Isso aqui é homocromia ou homotipia? Isso é homocromia, porque não houve uma homotipia. Ela não está imitando a forma de uma cobra, ela já é uma cobra. Ela está imitando a cor de uma coral verdadeira. Na verdade, se tu é uma pessoa que está mais ou menos informado, se tu encontrar uma coral e ficar em dúvida se é verdadeira ou falsa, se tu tiver alguma maneira de conseguir virá-lo, um espeto grande, por exemplo, um pedaço de pau grande, o ideal seria tu tentar virar essa coral. Por quê? Porque se ela é verdadeira, cada um daqueles anéis coloridos, eles passam todo o corpo da cobra. Quando é uma falsa coral, ela só tem os anéis coloridos na parte visível. O ventre dela, aquilo que ela está arrastando no chão, é sempre da mesma cor, ele é acinzentado. Então, é uma maneira de diferenciar uma venenosa de uma não venenosa. Qual é a vantagem? A vantagem, não vejo vantagem nenhuma, porque se tu encontrar uma coral, seja falsa, seja verdadeira, a coisa mais inteligente que pode fazer é evitar aquele ambiente, certo? Ah, mas eu posso matá-la. Sim, não pode. Todo mundo pode matar o ser vivo, mas por que matar o ser vivo? Olha que a cobra, mas a cobra é um animal nocivo, não tem nada, não existe animal nocivo. A cobra é um animal que está equilibrando o ecossistema nos quais ela está inserida. Então não tem por que estar matando uma cobra, porque ela é do mal. Não existe cobra do mal, não existe cobra do bem. Mas a cobra ataca o homem. A cobra só ataca o homem quando ela não tiver outra alternativa. Mas eu pisei na cobra, mas foi sem querer. Bom, como é que tu vai convencer uma cobra que tu pisou sem querer? Num mecanismo de defesa, ela pode te atacar, mas não porque ela tem algum interesse em te atacar, porque ela é do mal, porque ela é bandida. Tá, pessoal? Então, o ideal é fazer o quê? É evitar. Tá? O ideal seria interessante saber diferenciar uma da outra, mas o melhor é evitar qualquer tipo de cobra, né? Tu podes também considerar outras coisas, ó. Como é que é o bote de uma coral? Não dá bote, tá? Outra coisa, toda cobra, quando dá bote, ela nunca dá um bote maior do que a metade do seu comprimento. Mas se a cobra não soubesse esse princípio, todas sabem, tá? Mas e depois que ela deu o primeiro bote, bom, tu já foi embora, né? Você também não vai ficar esperando a cobra preparar o segundo bote. Bom, então, outra coisa que é bom nós estarmos prevenidos é que o mimetismo, ele pode ser dos tipos batesiano e milleriano. Esses dois cientistas, o Bates e o Miller, os dois, para nossa orgulho, afinal, os dois fizeram todas as suas experiências no Brasil, na Amazônia. Fazendo um resuminho dos dois tipos de mimetismo, dois resumos. O primeiro, isso aqui não cai no vestibular, né? Segundo, se cair, tu tem que te basear assim, ó. O batesiano é quando um ser vivo imita outro ser vivo para ataque ou para defesa, em cor ou em forma. Então, é um ser vivo imitando o outro ser vivo. O milleriano, não. O milleriano é quando vários indivíduos imitam outros vários indivíduos, numa tentativa de quê? De se confundir. De confundir o predador ou a presa. Então, tu está vendo aqui, ó, o batesiano, tu pega as corais. As corais são um exemplo típico de um ser vivo imitando o outro. Agora, tu olha aqui o segundo exemplo, ó. Aqui tu vai ver mariposas. Algumas dessas mariposas, elas são palatáveis. As outras não são palatáveis. Só que as palatáveis, que são boas de comer,
elas tomam o aspecto das não palatáveis. Aí o animal, um dia que comeu uma não palatável, nojenta, assim, asquerosa, repugnante, ele evita todo indivíduo que se assemelhe àquela ali. E aí ele vai evitar vários tipos de borboletas. Lembrou um pouquinho a coloração daquela borboleta repugnante, ele já vai evitar. Então, isso aí é o mimetismo milleriano. O de cima da coral é o mimetismo batesiano. Bom, pessoal, já que nós estamos agora nesse assunto de imitar o outro, nós vamos começar a considerar alguns fatores ambientais que podem ser extremamente importantes. E aí eu quero que vocês fixem o seguinte: toda vez que uma palavra qualquer tiver o prefixo euri, significa amplo espectro. Quando ela tiver o prefixo esteno, aí significa espectro reduzido. Vamos ver exemplos aqui. Quando a gente fala em salinidade, alguns seres suportam melhor que outros variações de salinidade. Quando eles suportam um amplo espectro de variação, eu digo que eles são eurialinos. Quando eles suportam pouca variação de salinidade, eu vou chamá-los de estenoialinos. Então, vamos ver esse exemplo aqui para a gente trabalhar com isso aí. Se eu pegar um peixe que suporte grandes variações de salinidade, eu direi que ele é eurialino. Então, vejam aqui, ó. A truta, o salmão, o robalo, o dourado, eles são animais que vivem nos mares. Quando chega a época da reprodução, da piracema, o que eles fazem? Eles vão para o rio. Normalmente quem fica mais alto, o rio ou o mar. Sempre lembra daquela base, ó, todo o rio, não é todo, mas normalmente os rios desaguam para o mar. Então veja bem, quando o bicho sair do mar e for para o rio, ele está fazendo uma migração para cima. Então nós vamos dizer que ele está fazendo a migração anádroma. É o caso, então, do salmão, da truta, do robalo e do dourado. Depois que eles fizerem a desova, aí eles voltam para o mar. E aí eles vão levar a vidinha normal deles do mar. Nós temos a enguia, que é exatamente o contrário. Ela mora no rio. Quando ela vai reproduzir, ela vai baixar, ela vai lá para o mar. Então ela tem a migração catadroma, certo? Então esses indivíduos, tanto a enguia, como o salmão, como o dourado, como a truta, como o robalo, eles são eurialinos. Tá, mas Flávio, o que é um estenoialino? Por exemplo, ó, vamos pegar um lambari. Lambari é de água doce. Se eu colocá-lo no mar, em relação ao ambiente que ele estava, ele foi para um ambiente hipertônico. Como a água ela passa do meio hipo para o hiper, esse indivíduo, a tendência é que ele comece a perder a água e se desidrate. Tá, pessoal? Então esse não suporta variações de salinidade. Se eu pegasse um bagre, por exemplo, o bagre ele é de água salgada. Se eu colocá-lo na água doce, ele saiu de um ambiente onde ele estava adaptado e foi para um ambiente com baixa salinidade, foi para um ambiente hipotônico. Então a tendência é que ele começa a receber água. Por quê? Porque ele é estenoialino. Ele não suporta variações de salinidade. Certo, pessoal? Agora nós vamos para o que mais tem chances de cair, que é variações de temperatura. E aqui, pessoal, nós vamos ter que cuidar muito, porque tem muito termo para a gente saber. Então, vamos começar assim. Normalmente a gente questiona quem são os grupos animais. Eu tenho o grupo dos poríferos, depois eu tenho equinidários, depois eu tenho plateumintos, nematelmintos. A gente vai ver melhor no livro 4, tá? Depois vem anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermas e cordados. Muito bem.
Politriculidade, praticamente, de moluscos, artrópodos e equinodermos e cordados. Bom, aqui nos cordados, pessoal, eu dou ênfase aos vertebrados, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Muito bem. O que é um animal homeotérmico? Somos nós, mamíferos, e são as aves. Isto é, nós mamíferos e as aves, nós temos um aparelho termorregulador, o que nos permite sair de um ambiente que está frio para um ambiente que está quente e vice-versa, e o nosso metabolismo continua o mesmo. Então isso é ser homeotérmico. Só existem, repito, dois grupos de seres vivos, de animais homeotérmicos, aves e mamíferos. Se tu pegar todo o resto, politriculidade, praticamente, matamento, aderídeo, molusco, artrópodo, equinoderma, peixes, anfíbios e répteis, aí tu pode pegar os vegetais, tu pode pegar os fungos, tu pode pegar os protistas, tu pode pegar as monedas. Todo mundo é heterotérmico, todo mundo é pecilotérmico, todo mundo é poiquilotérmico, tudo a mesma coisa, pessoal. O que é um pecilotérmico? É um indivíduo que depende da temperatura ambiental. Quando está frio, o metabolismo dele é baixo. Quando está quente, o metabolismo dele é alto. Isso é bom ou ruim? Isso é péssimo, pessoal. Porque o animal sempre vai depender do ambiente. Nós, mamíferos e as aves, não dependemos do ambiente. Nós temos aparelho termorregulador. Então, isso é ser homeotérmico e pecilotérmico. Agora, vejam bem. Existem dois termos que podem gerar confusão, que são ectotérmicos e endotérmicos. O que é um ectotérmico? Ectotérmico é aquele animal que ele come só para estruturar o corpo. O endotérmico é aquele animal que o que ele come, uma parte vai para estruturar o corpo, mas a maior parte do que ele come vai para manter a temperatura interna constante. Então vejam bem, já deu para perceber, ó, todo animal homeotérmico é endotérmico, todo animal pecilotérmico é ectotérmico. Então vamos voltar para a nossa tabela ali, ó. Quem são os endotérmicos? As aves e os mamíferos. Quem são os ectotérmicos? Os outros, tá, pessoal? Então, tem um testezinho que diz assim, ó, 2 animais de aproximadamente 300 kg vivem na savana. Um deles consome por ano 10 vezes o equivalente à sua massa corporal. O outro consome por ano uma vez, o equivalente a uma vez a sua massa corporal. Um deles é um crocodilo, o outro é um leão. Os dois são predadores. Quem é quem? Bom, então vamos colocar aqui, ó. O leão, ele é um mamífero. Sendo um mamífero, ele tem que comer muito mais, porque ele também tem que ser homeotérmico. Então, todo animal é endotérmico porque ele é homeotérmico. Então, o leão é esse que consome 10 vezes o equivalente à sua massa corporal. O crocodilo, ele é heterotérmico, ele é pecilotérmico. A temperatura interna dele varia conforme a temperatura ambiental. Então, ele é ectotérmico. Ele precisa comer muito menos. Por quê? Quando está frio, ele vai ter o seu metabolismo baixo. Pensa naquela expressão que a gente usa, o fulano está lagarteando. O que é isso? Ficar no sol. Por quê? Lagartos adoram o sol. Por que eles adoram o sol? Porque lá, estando num ambiente um pouquinho mais quente, o metabolismo do lagarto vai estar melhor, ele vai estar mais ativo, porque ele é ectotérmico e ele é heterotérmico ou pecilotérmico. Tá, pessoal? Então, olha aqui, ó. Quem são os homeotérmicos? Aves e mamíferos. Eles, ao mesmo tempo, são endotérmicos. Os outros seres são heterotérmicos e, ao mesmo tempo, então, são ectotérmicos. Então, aves e mamíferos, repito, se eu me enganei.
Aves e mamíferos são endotérmicos, que é o mesmo, não é o mesmo, mas são os mesmos animais. Todos endotérmicos são homeotérmicos. Todos ectotérmicos são heterotérmicos, que é répteis, todo o pessoal para cima, e aí os demais reinos, fungos, reino vegetal, reino monedas, reino protistas. Bom, e agora vamos trazer isso aí para a ecologia. Esses dois grupos, eles se adaptam melhor ou pior? Se adaptam melhor, porque eles têm aparelho termorregulador. Então nós dizemos que eles são euritéricos. Os limites de tolerância deles são maiores. E os outros são estenotérmicos. Os bichinhos daqui para cima, ó, eles são estenotérmicos. Eles não têm como se adaptar a uma variação grande de temperatura. Bom, pessoal, agora uma coisa que seguidamente acontece no nosso dia a dia. Bah, Flávio, me dá um exemplo de hibernante. Eu vou te dar vários exemplos. Vou te dar o morcego, eu vou te dar a marmota, vou te dar... Bom, urso então, Flávio? Não, pessoal, atenção. O urso não hiberna. O que é hibernar? Hibernar é variar a sua temperatura em grande escala. É reduzir os seus batimentos cardíacos em grande escala. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ilustração, ó. O esquilo, normalmente, ele tem 200 a 300 batimentos por minuto. Quando ele entra em hibernação, ele baixa isso aí de 200 a 300, 8 a 10 batimentos por minuto. Isso aí significa hibernação. O urso não, pessoal. O urso, ele baixa 1,5 graus, mais ou menos, e aí ele não fica em sono profundo. O urso, ele dorme um pouco e durante aquele inverno dele, ele levanta, vai da geladeira, se alimenta, volta para dormir, depois ele acorda, vai lá e se alimenta de novo. Então, o urso não é hibernante, pessoal. Eu me lembro até que um dia eu estava dando aula aqui e uma aluna disse assim: "Bah, Flávio, tu te enganou, o urso é hibernante." Eu digo: "Não, filho, o urso não é." Tem o urso hibernante, são raríssimos os casos. Eu disse: não, mas o vestibular, eu não vou citar nomes porque fica chato, né? Mas o vestibular da UX, nos conhecimentos gerais, eles colocaram lá: não, o urso é hibernante. Prova que o pessoal que fez nesse ano a prova de conhecimentos gerais não tem grandes conhecimentos gerais, né? Então, como não era de biologia, ninguém contestou, a coisa continuou valendo, mas, de fato, o urso não é hibernante. Bom, agora nós vamos ver outra coisa, ó, pessoal. Pressão. O indivíduo que suporta grandes variações de pressão, eu vou dizer que ele é euribárico. Quando ele não suporta variações de pressão, eu vou chamá-lo de estenobárico. Onde é que a gente tem exemplos clássicos disso aí? No mar, pessoal. Lembram da aula passada que eu disse que na zona eufótica tem muito produtor, logo tem muitos animais fitófagos, herbívoro, né? Seria a mesma coisa. Bom, quando a gente vai para a zona disfótica, que a luz é difusa, nós temos muitos carnívoros, só que não tem muita comida lá. O que eles fazem? Eles vêm comer na zona eufótica, para vir da zona disfótica, que é 80 a 200 metros de profundidade, para a eufótica, que 0 a 80, ele tem que suportar variações de pressão. Então eu vou dizer que eles são euribáricos, aqueles indivíduos que vivem na zona disfótica e vêm se alimentar na eufótica. Uma vez alimentados, eles voltam para a disfótica. Então essa variação de pressão, eles suportam tranquilamente, porque eles são então euribáricos. Quando o indivíduo não suporta variações de pressão, eu vou chamá-lo de estenobárico. Aí se eu pegar todos os fatores, eu posso usar de novo esses prefixos, ó, usando biontes. Euribiontes, o indivíduo que consegue sobreviver com variações de fatores ambientais, sejam quais forem. Estenobionte é aquele ser vivo que não suporta ou variação de temperatura, ou variação de pressão, ou variação de salinidade.
Agora eu vou falar sobre a água, pessoal. Quanto à água, nós temos os seres vivos divididos assim, ó. Xerófitas. O que são xerófitas? Fita uma planta. Xerófita é aquela planta que sobrevive em ambientes de pouca umidade, certo? Então, xerófitas, o cactus, por exemplo, então ele tem raízes profundas, ele transforma as folhas em espinhos, ele desenvolve um parênquima aquífero. Bom, aí, fora as xerófitas, eu vou ter as hidrófitas e as higrófitas, o que é muito fácil de confundir. Então, o que é hidrófita? Hidro, a planta que vive na água. Vitória Régia. Higrófita é a planta que vive no ambiente úmido. Na parte 2 desse livro, a gente vai falar muito nisso. Ó. A briófita e a pteridófita. Briófitas são os musgos e as hepáticas. Pteridófitas são as samambaias, xaxim. Esses dois grupos de indivíduos, pessoal, eles dependem da água. Por que eles dependem da água? Porque o gameta masculino é natante, ele é móvel, ele é flagelado. Então eles dependem da água para a reprodução. Então eles não são hidrófitas, não vivem na água, eles vivem em ambientes úmidos, porque eles dependem da água para a sua reprodução. Eu botei aqui musgos, tu pode botar também hepáticas, tu pode botar samambaia, tu pode botar o xaxim. Tá, pessoal? Então, aí são as higrófitas e as hidrófitas. E as tropófitas, pessoal, são as plantas que se adaptam a inverno, verão, primavera, outono. Então, as árvores normalmente são assim. A gente chama de tropófitas. Bom, pessoal, nós quando vimos as relações entre os seres vivos, eu lhes disse que numa aula posterior, nós falaríamos mais uma vez sobre parasitismo, exatamente aonde nós estamos chegando hoje, tá, pessoal? Então, quando eu coloco parasitismo, qual a chance disso aqui aparecer numa prova de vocês? Praticamente 100%. É difícil, quase impossível, um cara fazer uma prova de vestibular e não botar algum caso de parasitismo. Então eu fiz uma espécie de glossário aqui, ó, para a gente não ser surpreendido por nenhuma palavrinha. As principais palavras estão aqui no quadro, ó. Então vamos começar assim, ó. O que é um ectoparasita e o que é um endoparasita? Bem superficialmente falando, eles dizem, o ecto que está fora do corpo, endo está dentro. Agora, biologicamente falando, se um animal, um parasita, estiver numa cavidade, ele seria endoecto. Bom, se eu falar em glândula exócrina, eu falo, por exemplo, a glândula gástrica, ela é exócrina, porque ela lança no estômago. E o estômago não é um meio celular. Então, na verdade, um indivíduo que vivesse parasitando o nosso estômago, o nosso intestino, ele, de fato, ele seria um ectoparasita. Mas os parasitologistas mudaram esse conceito. E como são eles que decidem, nós vamos ter que acatar. Então, vamos passar isso aí para largar a biologia geral e ir para a parasitologia. Na parasitologia, ectoparasita é o que está fora do corpo ou em cavidades, certo? E endoparasita, ectoparasita é aquele que está fora do corpo. Endoparasita é aquele que está no íntimo celular ou em cavidades, porque na biologia isso aí seria na verdade seria um ectoparasita. Acabei confundindo você, então só para insistir, vamos pegar exemplos. Uma solitária, ela está no intestino do indivíduo. É uma cavidade? É. Ela seria então um ectoparasita. Mas para os parasitologistas, já que ela vive dentro de uma cavidade, ela é considerada um endoparasita. Acho que eu fiz um mal entendido.
Então, qualquer ser que fica no intestino do indivíduo, ele é considerado pelos parasitologistas um endoparasita, certo? Aquele que vive no íntimo celular, vamos imaginar assim, ó, uma entamoeba histolítica, causa amebise intestinal. Ela está dentro de uma cavidade, então ela é considerada um endoparasita. Vamos pegar a lombriga. Onde é que vive a lombriga? A lombriga vive dentro do intestino, então ela é um endoparasita. Esse é o conceito de parasitismo. Endoparasita vive no íntimo celular ou em cavidades. Ectoparasita fica aqui fora, no ambiente. Dá um exemplo de ectoparasita. Vou dar. Vocês estão vendo essa mosca, esse mosquito? Ele está aqui fora do meu corpo, sugando meu sangue. Então, isso é um ectoparasita. Ecto, está fora do corpo. Uma sanguessuga, ela está sugando o meu sangue. Então, ela é um ectoparasita. Uma pulga, ela está sugando o meu sangue. Então, ela é um ectoparasita. Endoparasita, quando está no íntimo celular ou está em cavidades. Desfeito mal entendido, vamos para o segundo conceito. O que é o parasita monóxido ou monogenético? É aquele que não tem hospedeiro intermediário. Usei agora mesmo o caso da lombriga. Como é que o indivíduo consegue uma lombriga? Através do alimento contaminado. Então, não existe um vetor, alguém que vai picá-lo, alguém vai transmitir a doença para o indivíduo. Ela passa de um indivíduo humano para um outro indivíduo humano. Então, isso é monóxido monogenético. Díxeno, digenético, heteróxido, é aquele indivíduo que na sua vida tem 2 ou mais parasitas. Por exemplo, o mais comum é a gente usar, exemplo, as tênias. Tu vai ter a tênia sólio, o hospedeiro intermediário, o porco. O hospedeiro definitivo, o homem. Tênia saginata, o hospedeiro intermediário, o gado. O hospedeiro definitivo, o homem. Aí tu tem a tênia do cão, que não nos parece muito importante assim, mas na verdade é o que mais tem chance de cair na nossa prova. Parasita do cão é o Echinococcus granulosus, a tênia do cão, que ela ocorre na fronteira lá, quando ela parasita a ovelha, que a ovelha é o seu hospedeiro intermediário, e o cão é o hospedeiro definitivo. E o homem entra nesse ciclo como um hospedeiro acidental. Depois eu vou voltar de novo isso aí, pessoal. Então, quando tem mais de um hospedeiro, a gente diz que ele é um parasita díxeno, digenético, heteróxeno, ou ainda não está ali, heterogenético. Eu sugeriria vocês repassarem esse pedacinho da aula, virem de novo, para ir se familiarizando, deixando uma coisa sair do seu dia a dia. Bom, epidemia, endemia, pandemia. Epidemia é um surto, é uma doença que numa determinada época ela atinge um número maior de indivíduos, certo? Endemia é uma doença típica de uma região. Tu pega, por exemplo, a mal de Chagas na Grande Porto Alegre, tu pega mais uma da Grande Porto Alegre, a úlcera de Bauru, hoje é uma endemia de Porto Alegre, tu pega a malária lá do norte, tu pega Chagas do Brasil Central, tu pega o sarampo no sul do Brasil, isso tudo são endemias. Pandemia, pessoal, é a que mais cai em vestibular. Por quê? Porque pandemia é o que nós temos hoje. Não quero falar disso aí hoje, depois a gente vai falar das viroses, mas, por exemplo, o coronavírus, isso aí é uma pandemia. É uma doença que sai de uma cidade para outra, sai de um estado para outro, sai de um país para outro. Então, ela atinge níveis estaduais, níveis mundiais. Isso aí é pandemia. Quando uma doença vira pandemia, ela ganha mídia. Quando ela ganha mídia, ela passa a interessar todo mundo. E aí ela passa a aparecer nos vestibulares. Então, nós tivemos o Ebola, alguns anos atrás, que quando houve aquele problema lá na África, ele apareceu em 5, 6 provas, só aqui no sul do Brasil. E agora nós temos aquele
bandidinho, aquele mosquitinho, que ele transmite a chikungunya, ele transmite a dengue, transmite a febre amarela. Então, isso aí são pandemias, tá, pessoal? É como se fosse uma epidemia que atravessou fronteiras e agora ela está se difundindo em grande quantidade no mundo, e aí, claro, que ela passa a ter um destaque na imprensa. Se ela é um destaque na imprensa, ela vai para as provas de vestibular, porque ela é importante nos dias de hoje. Então, hoje nós teríamos o coronavírus como a principal pandemia do mundo, que está, inclusive, fazendo que nós modifiquemos alguns dos nossos hábitos, né? Tudo em função da pandemia. Bom, mais dois termos aqui importantes. Infecção, quando o indivíduo está infectado por um micro-organismo, uma bactéria, um vírus. Infestação, quando o indivíduo está infestado, quando aquele indivíduo que está parasitando, ele é grande. Bom, agora, pessoal, o que mais cai no vestibular? Enem, qualquer prova. Agora o Enem parece ser o mais importante, porque ele vai decidir o destino de muitas pessoas, porque ele vai substituir muitos vestibulares. Então, vacina e soro, é raro o exame do Enem que eles não coloquem diferença entre soro e vacina. Então, isso aqui, praticamente nós estamos garantindo uma questão do Enem, uma questão do seu vestibular, uma questão do teu futuro. Tá? Então, o que eu tenho que saber de vacina e soro? Um deles, ou uma delas, é preventiva, a outra é curativa. Quem é quem? Quando eu estou com uma doença, eu uso soro ou vacina. Eu já tenho a doença, então eu vou usar soro. Então, o soro sempre é curativo. Quando eu não quero ter uma doença, eu quero estar prevenido para que essa doença não me atinja, eu vou fazer uma vacina. Então, a vacina sempre é preventiva. E aí nós temos mais dois termos, nós temos o antígeno e o anticorpo. Aqui nós temos bactérias, elas conseguem atravessar a nossa barreira? Não, porque a nossa pele é estratificada e ela é queratinizada. A queratina nos torna impenetráveis por esse micro-organismo, certo? Agora, e se eu romper as minhas barreiras de epiderme, aí o micro-organismo vai entrar, certo? Bom, quando esse micro-organismo entrar, eu vou dizer que ele entrou na forma de um antígeno. Antígeno é um elemento estranho no corpo. Quando o antígeno ingressar no corpo, nós vamos formar os nossos anticorpos. Agora vem comigo aqui, A vacina, ela contém antígenos. Ela induz o nosso corpo a formar os anticorpos. O soro, ele já contém os anticorpos, por isso que ele é curativo, a vacina é preventiva. Agora atenção, pessoal, o que mais cai em vestibular, o que muitas pessoas se atrapalham, não vai ser o caso de vocês. Qual deles é ativo, qual deles é passivo? Entre eles e elas, né? Vacina e soro. Tem uma maneira muito fácil de gravar isso aí, Quando tu usa a vacina age sobre o teu sistema imunológico. Isto é, ela ativa o teu sistema imunológico, levando à produção de anticorpos. Então a gente diz que a vacina é ativa em relação ao teu sistema imunológico. Muita gente se atrapalha. O soro, o que o soro faz no teu sistema imunológico? Nada, ele é passivo. Porque o soro já contém os anticorpos, então ele não vai ter nenhuma atitude, aliás, o teu corpo não vai ter nenhuma atitude em relação ao soro. Então, o teu sistema imunológico, em relação ao soro, ele é passivo. Então, é aí que a gente grava isso aí, Soro passivo, não faz nada para o teu sistema imunológico. Vacina, ela é ativa. Como ativa? Ela ativa o teu sistema imunológico. Só um minutinho. Vacina, então, pessoal, ela é preventiva, contém antígenos e ela tem imunidade ativa, porque ela ativa o nosso sistema imunológico. O soro é curativo, contém anticorpos e ele tem imunidade passiva.
Para terminar esse glossário de parasitologia, nós temos que um parasita temporário é quando ele parasita o indivíduo e depois vai levar a vidinha dele. Por exemplo, uma pulga, um mosquito, eles não estão parasitando o tempo todo, eles parasitam o tempo e vão embora. Parasita permanente é aquele que, pelos planos do parasita, ele ficaria sempre parasitando. Então, uma lombriga, uma entamoeba histolítica. E o parasita acidental é aquele caso que eu falei antes para vocês, ó, da tênia do cão, que o hospedeiro intermediário é a ovelha, o hospedeiro definitivo é o cão, mas às vezes pode o homem entrar no ciclo, e aí nós diremos que ele é um parasita acidental. Bom, vejam se vocês fixaram bem. O que é uma infecção? Causada por um micro-organismo. Aqui nós temos todas as viroses, pessoal, além das bacterioses, das protozooses. Mas nós começamos aqui com as viroses. A raiva e hidrofobia, que hoje em dia, pessoal, nós não temos mais casos de raiva. Só que quando acontecer casos de raiva, o óbito é praticamente certo. Então tem que cuidar bem para mordedura de animais, como cão, morcego, esse tipo de bicho. Hepatite viral, febre, icterícia, amarelecimento, né, da nossa pele. Cachumba. Cachumba também é chamada parotidite, porque ela se instala nas parótidas, essas glândulas salivares dessa região aqui, ó. E ela pode, inclusive, passar para a genitália, levando à esterilidade. As gripes, H1N1, todas essas gripes aí estão aqui nas viroses. Rubéola, problema muito sério para gestantes, porque isso aqui pode comprometer a criança. Varíola não existe mais no mundo inteiro, só existem 2 lugares onde nós encontramos o vírus da varíola, que é em Atlanta, nos Estados Unidos, e em Moscou, na Rússia. Aí, por que tem na Rússia? Porque tem nos Estados Unidos, tem-se sempre uma possibilidade de guerra biológica. Mais adiante eu boto um textinho sobre isso aí. Sarampo, vejam, é uma endemia do sul do Brasil. Então é interessante saber. Poliomielite, ela está erradicada do Brasil, pessoal. É uma doença extremamente maléfica, né? Paralisia infantil, poliomielite, hoje nós não temos mais casos. AIDS também foi muito assustador. No livro 2 eu estou colocando várias sugestões de filmes, e ali tem um filme sobre a AIDS, a visão das pessoas que estavam aqui no nosso país, no nosso planeta, na década de 1980, e que viram o início da AIDS, né? Que foi uma coisa assim, extremamente assustadora. Hoje nós não temos mais pessoas que tenham a sua... Espera um pouquinho, só um esclarecimento. AIDS nunca matou. O que a AIDS fazia? A AIDS compromete o sistema imunológico, e aí a pessoa pode vir a óbito por infecções oportunistas. Hoje não é mais o caso. Hoje as próprias infecções oportunistas estão meio sob controle. Então a AIDS não é mais tão assustador como era. Ebola foi uma pandemia na África há uns cerca de 4 anos atrás. Então já perdeu um pouquinho a herpes também, não cai muito vestibular, varicela e catapora hoje não existe mais. Agora vem febre amarela, dengue, chikungunya, zika vírus, são todas doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti. Então essas aí são importantes, principalmente na nossa região. Bom, eu tenho um livro aí para vocês darem uma olhadinha. O governo do estado mandou todas esse histórico aqui e um pouco da cultura da Zika vírus há uns anos atrás, porque ela esteve em realce na nossa medicina aqui do Rio Grande do Sul. Então é bom dar uma olhadinha. Modos de transmissão, período de incubação, quadro clínico, tratamento. Depois vem a varíola, que eu falei que não existe mais, só que não existe mais não. Ela existe aonde?
Telefonia mesmo aqui, ó, ela está em Atlanta, nos Estados Unidos, e em Moscou. E por enquanto ninguém decidiu acabar com esse vírus, então como os americanos e os russos têm, ainda isso aí pode ser um pouquinho assustador. Bom, vejam bem, quando a gente fala em vírus, não existe nome do vírus, tá, pessoal? Quando a gente chega em bactérias, aí sim, aí quando o cara te der o nome da bactéria, tu já tem uma ideia grande de que doença. Por exemplo, Clostridium tetani, leva ao tétano, tá? Salmonella typhi, leva ao tifo. Diplococcus pneumoniae, leva à pneumonia. Então, quando é bacteriose, eles dão o nome da bactéria e tu já, por associação, chega o nome da doença. Neisseria gonorrhoeae, levaria, evidente que leva a gonorreia. Hemófilos pertussis é um pouquinho, não sei, não vou, hemófilos pertussis associar com queluxi, então nessa a gente vai ter que fazer um trabalho de memorização. Bacilos antraz, não existe mais preocupação com essa aqui foi no atentado lá das Torres Gêmeas, aí apareceu um pozinho branco, e aí se achava que teria vindo do Iraque ou da Rússia, depois descobriu que nos Estados Unidos veio dos próprios americanos, né? Difteria, Corynebacterium difteria, ataca as cordas vocais e leva o indivíduo talvez à mudez ou ao óbito. Tuberculose, Mycobacterium tuberculosis. Sífilis, Treponema pallidum, muito importante em gestantes, porque esse Treponema pallidum pode atravessar a placenta e atingir o bebê, normalmente em órgãos de visão, de audição ou de coordenação, sistema nervoso. Nós teríamos ainda cólera, que é o Vibrio cholerae, o cólera, porque o nome da doença é o cólera mórbido. Meningite, causada pela Neisseria meningitidis, isto é a meningite bacteriana. A meningite também pode ser viral. Depois nós temos a lepra, que já foi muito problemática, que era aquela lepra que o indivíduo poderia perder pedaços do corpo, ele poderia... Bom, hoje não existe mais essa aí, mas a lepra, ela ainda é um problema muito sério e nós temos leprosários bem próximos aqui da nossa cidade. Bom, leptospirose, Leptospira enterococcus. Essa aí é muito importante, porque ela pode ser transmitida por roedores. Os roedores se multiplicam muito em época de enchente, que na nossa região aqui, às vezes, não necessariamente em Caxias, mas em algumas regiões próximas da Caxias, de vez em quando nós temos enchentes, aí viria a leptospirose. Botulismo é quando tu vai no mercado, não sei nem sei mais como é que é o mercado, mas tu vai no mercado e tu encontrar uma lata amassada, nessa lata foi criado um ambiente anaeróbico, aí há a possibilidade de botulismo. O que se faz tu encontrar no mercado uma lata amassada? Tu chama imediatamente alguém do mercado e manda recolher tudo. Ou chama alguma autoridade sanitária e fecha o mercado, né? Que não pode vender nenhuma lata amassada contendo alimentos. Terminadas as bactérias, nós vamos às protozooses. Então, a primeira, a disenteria mebena, a membrise intestinal, é causada pela entamoeba histolítica. Não tem hospedeiro intermediário. Então, isso aqui é aquelas monóxidos ou monogenéticos parasitas. Mal de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, transmitida pelo barbeiro. Essa aqui, pessoal, era uma doença do Brasil Central. Atualmente ela é uma endemia da Grande Porto Alegre. Portanto, quem tem planos de fazer URGS, não tenha coragem de ir para a URGS sem levar na sua bagagem informações como, por exemplo, o causador é o Trypanosoma cruzi, o transmissor é o barbeiro, Triatoma infestas. Quem descobriu foi o Carlos Chagas e ele chamou a doença de Trypanosomíase americana. Depois que o Carlos Chagas morreu, aí a doença passou a ser chamada de mal de Chagas.
E o Carlos Chagas também homenageou o Trypanosoma cruzi, vem Deus Oswaldo Cruz, que promoveu a maior revolução de saneamento no Rio de Janeiro no início do século XX, que aí levou à revolta da vacina. Estudaram isso aí em história, né? Também outra endemia da Grande Porto Alegre é a onça de Bauru, leishmaniose tegumentar americana, transmitida pelo mosquito palha, Phlebotomus, e essa úlcera de Bauru, pessoal, ela se instala nas mucosas, mucosa bucal, mucosa nasal. Então estão vendo aqui um indivíduo, ó, esse indivíduo tem a úlcera de Bauru. Eu peguei um cara bonitão, vocês vão ficar muito assustados. Então aqui está o causador da doença, aqui está o transmissor e ali está o indivíduo que foi vítima ou é vítima da úlcera de Bauru. Eu repito, pessoal, ó, mal de Chagas, úlcera de Bauru, são duas pandemias da Grande Porto Alegre. Logo, quem vai fazer vestibular na URGS, quem vai fazer vestibular na PUC, quem vai fazer vestibular na UBRA, tem que se ligar nesses dois casos aqui, tá? São extremamente importantes. Bom, aí nós temos a malária lá do norte do Brasil. Como tem muitas pessoas aqui no nosso estado que negociam lá em Manaus, viajam muito para lá, vão e voltam, então a malária passa a ser uma preocupação nossa, né? Então a malária é transmitida pelo mosquito Anopheles. Só quem transmite a malária é que nem a dengue, né? É sempre a fêmea que transmite. E essa malária, ela pode ser causada pelo plasmódio malariae, pelo plasmódio vivax, e a forma mais maléfica é a causada pelo Plasmodium falciparum, que é a terçã maligna. É a que mais tem chances de levar o indivíduo a óbito. A diferença entre os três tipos de malárias aqui do Brasil é qual o plasmódio que causa e se é quarta benigna, se é terça benigna ou se é terça maligna. A pior é essa aqui, ó, a terça maligna, que é causada pelo plasmódio falciparum, que o intervalo entre um acesso e outro de febre pode se dar a cada 24 horas. Eu botei o ciclo aqui todo, ó, pessoal. Só para curiosidade, assim, qual é o intervalo da febre terçã? É 2 dias, mas por que terçã? Porque quando eles fizeram a terminologia era assim, ó, o indivíduo hoje está com febre, no segundo dia não, no terceiro não. No terceiro sim, aí é terçã, porque é no terceiro. Então aí seria a terçã maligna, plasmódio falciparum, e a benigno plasmódio vivax. Causada pelo plasmódio malariae é quartã, porque dá de 3 em 3 dias. Então é o mesmo raciocínio. Ó. No primeiro dia o cara tem a febre, daí no segundo não tem, no terceiro não, e no quarto ele tem. Por isso que é quartã, certo? Mas o que é a febre? A febre é quando o plasmódio, no começo, só para vocês gravarem isso aí, pessoal. Quando o indivíduo ele adquire a malária, o plasmódio se instala no fígado, tá? Que nem o mão de Chagas, parte do fígado. Aí, na doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, ele vai para o coração, que aí fica a fase crônica do mal de Chagas. Aqui na malária, pessoal, ele no começo se instala no fígado, depois ele vai para a hemácia, ou para o eritrócito. Lá no eritrócito, ele reproduz, e quando ele completa o ciclo reprodutivo, ele arrebenta a hemácia. Quando ele rompe a hemácia, desequilibra o metabolismo do indivíduo e ele tem um acesso de febre. A distância, o intervalo entre esses acessos de febre vai depender do tipo de plasmódio. Então, o pior deles é a terçã maligna causada pelo plasmódio falciparum, que cada acesso de febre pode ser de 24 em 24 horas. Aí é muito difícil que o indivíduo consiga
conforme a região que ele viva, se curar a tempo, né? Pouquinho de cultura inútil, pessoal. A maior pandemia da história da humanidade, antes da AIDS, foi a malária, durante a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial morreram mais pessoas de malária do que de guerra, tá, pessoal? Depois nós tivemos uma outra pandemia fantástica, assim, em termos de número, que está ocorrendo até hoje, que é a AIDS, e hoje nós estamos com esse pesadelo que é o coronavírus, né? Um pesadelo que não chegou ainda na nossa cidade com grande força, rezamos para que não chegue, né? Mas tudo indica que pode chegar na nossa cidade. Então, quando hoje eu tive que fazer alguma coisa fora de casa, e por curiosidade eu fiquei contando as pessoas que passavam de carro, e em 9 carros que passaram por mim, eu contei 4 em que as pessoas que estavam dentro do veículo estavam sem máscara. Vai dizer, mas no carro não tem problema. Pessoal, habitua a usar a máscara, habitua a usar. Eu não vou dar aula de luva aqui. Agora, se eu frequentar qualquer coisa onde existam mais pessoas, tu tem que andar com as tuas luvinhas descartáveis e tu tem que andar sempre com a tua máscara. Dentro do carro, tá, pessoal? Porque essa pandemia, ela é horrível. Não está horrível em Caxias? Ainda não. Graças a Deus ainda não. Bom, continuando os nossos protozoários, agora eu vou falar sobre o Toxoplasma gondii. Esse aí, pessoal, ele pode ser transmitido pelo gato. E ele é muito temível quando as mulheres estão grávidas, no início da gravidez. Se a mulher tiver toxoplasmose, ela pode passar para o seu bebê. Passando para o seu bebê pode ter problemas de visão. Por que eu estou insistindo nisso? Porque a USP montou um núcleo avançado para o estudo de toxoplasmose no Rio Grande do Sul. Esse núcleo avançado da USP está lá em Erechim. Mas por que eles montaram um núcleo avançado da USP aqui no Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul é o campeão do Brasil em casos de doenças de visão causadas por toxoplasmose. Então, o problema da toxoplasmose é na criança que ainda está se desenvolvendo no interior do útero da mãe. Depois que ela nascer, quando o seu sistema visual estiver formado, daí já não teria esse risco todo. Temos doença do sono causada pelo Trypanosoma gambiense ou pelo Trypanosoma rhodesense. A gente chama isso aí de encefalite letárgica. Quando ocorrer essa doença do sono, o indivíduo vai a óbito, tá, pessoal? Só que essa doença não existe no Brasil, ela ainda está lá na África. Nós temos a tricomoníase, tricomonas vaginalis, que é uma doença transmissível sexualmente. Nós temos a giardíase, que também vai lá no intestino do indivíduo. E aí nós terminamos os protozoários e já chegamos ligeirinho nos plationitos. Esquistossoma manzoni. Essa aqui é a doença de maior incidência no Brasil. Ela tem como hospedeiro intermediário o caramujo. No caramujo entra uma larva chamada miracídio. Dentro do caramujo ocorre a reprodução dessa larva, formando outra larva chamada cercária. Essa cercária nada e entra pela pele, normalmente dos membros inferiores, e vai para o sistema porta-hepático. E aí se instala lá o esquistossoma manzoni. Aqui vocês estão vendo, ó, pessoal, um casalzinho de esquistossoma manzoni, e dá para ver claramente, ó, aqui é o macho, e ele tem um canal no seu interior chamado canal ginecóforo, e ali vive a fêmea. Então o casal vive dentro do intestino do indivíduo. Aí ele reproduz e libera os ovos com as fezes, e aí essas fezes podem cair na lagoa, que são chamadas lagoas de coceira, e aí vai fechar o ciclo
para o caramujo e novamente para o homem. Então, essa doença aí é a que mais tem chance de cair no Enem. Por quê? Porque é a doença que nós mais temos casos no Brasil. Tá, pessoal? Eu diria que é a vergonha nacional em termos de plateumitos parasitas. Aí nós temos as tênias, nós temos a tênia solium, que é a solitária, nós temos a tênia saginata. A tênia, as duas têm ventosas, mas a tênia solium tem ganchos quitinosos. A tênia solium sempre é uma só, a tênia saginata pode ser vários. A tênia solium é transmitida pela carne do porco, a tênia saginata é transmitida pela carne do gado. E aqui nós temos aquela típica que eu falei antes, ó, que é doença de gaúcho, né? Que é a hidatidose, causada pelo equinococcus graminosus, tem como hospedeiro intermediário a ovelha e como hospedeiro definitivo o cão. E o homem é um acidente no ciclo desse verme. Daí nós temos a facíola hepática, a baratia do fígado. Normalmente o adulto pode ficar ou na ovelha ou no homem. Depois nós temos os nemateuminos. A lombriga, que é aquele indivíduo que diz que é parasita monóxido, ele vai de homem para homem através do alimento contaminado, mal lavado. Aí nós temos o amarelão, que é a doença do Jeca Tatu. Eu sempre chamo a atenção, pessoal, esse Jeca Tatu aqui, ó, ele foi muito promovido pelo laboratório Fontoura. Então eu tenho aqui a capa da 34ª edição, que é de 1971. O número de exemplares é de 80 milhões, 50 milhões. Esse almanaque do Jeca Tatu, antigamente era transmitido, era oferecido nas farmácias gratuitamente. Isto é, ele chegava a grande parte dos lares brasileiros. O que era o Jeca Tatu? O Jeca Tatu ele vivia numa região de lenhadores. Aqui o cara que fez esse livro, eu acabei escrevendo um livro absurdo, né? O cara está com uma enxada aqui. O Jeca Tatu, ele trabalhava numa região de lenhadores. Então a figura do Jeca Tatu tinha que ter aqui um machado, não tinha motosserra na época, né? E o problema do Jeca Tatu é que ele andava de pé descalço. E aí o vermezinho se instalou no seu intestino. Bom, ainda nos nemateumitos é bom a gente ouvir falar do bicho geográfico. Ele se instala abaixo da nossa pele e ele vai fazendo um mapinha, por isso que a gente chama de bicho geográfico. O homem é um hospedeiro acidental e o hospedeiro definitivo pode ser um gato, pode ser um cachorro. Depois tem a oxirose, isso aí é a doença do coça-coça, né? É causada pelo enteróbios vermiculares e o homem é o hospedeiro definitivo. Terminando o parasitismo, eu vou falar dessas figuras aqui, ó. Isso aqui é um homem com elefantíase ou quereríase, tá, pessoal? Isso aqui é a Uquerer Bancroft, ou a Filaria Bancroft, e ela se instala nos vasos linfáticos. E aí aquele vermezinho vai fazendo com que a perna do indivíduo se avolume, né, de uma maneira absurda. Pode ser numa perna, pode ser nas duas pernas, pode ser num braço, pode ser nos dois braços e pode ainda ser nos testículos. Tá, pessoal? Então, isso é transmitido por um mosquitinho chamado mosquitinho Culex fatigans, e o homem passa a ser o hospedeiro definitivo. Hoje é uma doença não muito comum, né? Ela já esteve mais frequente nas populações humanas. Tá, pessoal? Por hoje era isso. Falamos a semana que vem. Um bom trabalho para vocês. Aula que vem a gente continua. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.
sua bateria, eu tô fim.